Depois eu vou apresentar como montar alguns modelos de planos de trabalho e depois a gente abre para dúvidas, né? Nesse intervalo a gente vai abrindo para dúvidas e vai tentando esclarecer e tentando chegar ao processo nosso de criação do plano de trabalho. Então, vou compartilhar minha tela aqui. André, poderia gravar a reunião? Sim, Jean, pode... Está sendo gravada, tá? Sim. Está sendo gravada. Então, pessoal, plano de trabalho. Então, vou trazer algumas informações para vocês, algumas da página de orientações do Ministério da Economia, só para elucidar e auxiliar também no entendimento de algumas regras, tá? Plano de trabalho. Eu posso elaborar meu plano de trabalho com data retroativa, ou seja, chegamos lá na data de 5/11, tá, de 2022, e o servidor não enviou o seu plano de trabalho para a chefia, nem a chefia enviou para o servidor. A resposta é não. O plano deve ter período de vigência correspondente ao período real da realização das atividades. Tá? Eu posso criar um plano de trabalho. É um planejamento do que eu vou executar. Hoje para frente. Eu não posso nunca dizer, eu vou executar a partir de ontem tal atividade. Então, eu não estou criando um planejamento. Esse é o conceito da aplicação. Caso necessário, é possível fazer o registro de informações fora do sistema CGP. Ademais, sempre que a unidade, chefia ou mesmo o participante considerar relevante, poderá haver registros complementares referentes ao programa de gestão no SEI. Essa é a orientação do Ministério da Economia, que eu retirei da página deles aqui nas questões de perguntas frequentes, tá? Então, se tiver alguma questão que o sistema não está adequado ainda à realidade da instituição para registro, pode-se utilizar o SEI num processo de unidade lá, somente para registro, onde chefia e servidor façam um registro da informação e do ajuste, tá? Nesse aspecto aqui, eles colocam, tem nos exemplos lá também, quando um servidor está saindo de uma divisão e passando para outra divisão, e não na outra divisão, o plano de trabalho, o programa vai ser criado para ela poder fazer o ingresso no outro programa, que nesse caso, nesse período em que ela está migrando de uma divisão para outra, mas ela já estava no PGD na divisão de origem, ela pode criar um plano de trabalho no SEI, fazer o registro no SEI até fazer a adequação no sistema do CGP, que o CGP é somente para registro das informações. Ele não, atendendo a essa situação, a economia orienta que se utilize o SEI. Tá? Então, algumas questões que a gente encontrar durante a execução nossa real do PGD, a orientação do Ministério da Economia é que a gente trabalhe com um processo de unidade no SEI para fazer o registro formal do que aconteceu, porque o servidor executou, qual é o plano de trabalho que ele tinha que executar, qual era a entrega, para a gente conseguir não prejudicar o servidor que já estava no PGD, mas simplesmente teve que mudar de unidade. Tá? Como que o sistema calcula a carga horária do plano de trabalho? Bom, ele considera para cálculo todos os dias de segunda a sexta-feira descontados feriados. Tá? No nosso caso, para o mês de novembro, ele está descontando dia 2/11 e dia 15/11, que são feriados. Está totalizando 20 dias correspondentes que o servidor deve trabalhar, né? E aí ele faz a multiplicação pela carga horária diária do servidor. Então, quando eu montar o meu plano de trabalho, se a previsão minha é trabalhar 8 horas por dia, ele vai esperar que nesse período do meu plano de trabalho eu entregue atividades correspondentes a 160 horas. Se eu sou uma pessoa que tem 6 horas por dia, ele vai me pedir o meu plano de trabalho 120. Então, sempre que criar o plano de trabalho no sistema, faço a verificação ali se a sua carga horária diária está correta, porque daí o total que tem que ser montado no plano, ele segue esta lógica. Ok, pessoal? Aqui são só orientações e esclarecimentos acerca do funcionamento e das regras básicas. Próximo passo. Eu posso ter teletrabalho de manhã e o presencial de tarde? Aí essa resposta para essa questão é não. Tá? É importante esclarecer que, conforme a norma técnica 32.923 de 2021 do Ministério da Economia, do órgão central do CIPEC, a alternância entre execução das atividades de forma presencial e teletrabalho deve acontecer em dias e não em turnos de dias. A ANT esclarece ainda que não há necessidade do participante do programa de gestão, na modalidade de teletrabalho parcial, bater o ponto nos dias de trabalho nas dependências do órgão ou entidade.
Esse é o esclarecimento, está ali o link das orientações lá sobre o registro no SISREF de quem está no PGD. Aí, eu coloquei um acréscimo de informações aqui, que é o seguinte: controle de frequência nos dias presenciais, tá? A forma a ser definida oficialmente pela Progep. A gente conversei com a comissão também para colocar essa informação para vocês. No artigo 3º da nossa portaria, tem o seguinte texto: o regime de execução parcial corresponde às atividades parcialmente executadas pelo servidor fora das suas dependências físicas da instituição, com a indicação expressa dos dias em que o servidor deve comparecer nas dependências físicas para o cumprimento das atividades do plano de trabalho, sendo avaliado pelas entregas e pelo atingimento das metas dentro dos prazos estabelecidos quando em teletrabalho, e por controle de frequência nos dias previstos para comparecimento nas dependências físicas da instituição. Então, o entendimento que a gente conversamos com a comissão é que a Progep vai informar como que vai ser feito esse controle de frequência nos dias de comparecimento físico da instituição, tá? Para quem estiver no parcial, há um controle de frequência ali que vai substituir o controle de entrega e meta. Isso está na nossa portaria, tá? Na nota técnica do Ministério da Economia, que está mais acima. Ele diz que a gente não que não há necessidade da gente bater o ponto. Aí tem que ver qual que vai ser a orientação da Progep quanto ao atendimento desse artigo 3º da nossa portaria do teletrabalho, que implica exatamente em quem está no parcial. Então, acredito que a Progep deve se manifestar, se a comissão vai fazer algum questionamento, ou a Progep vai fazer alguma informativo sobre esse aspecto aqui, como que seria esse controle de frequência, tá? Esclarecer para todos os servidores. São pontos que eu coloquei, alguns já foram questionados por colegas, tá? Então, a gente pegou o que está nas orientações e na nossa portaria. Lembrando, a gente sempre baseou toda a implantação do PGD nas orientações da página do Ministério da Economia, sempre observando que está na nossa portaria da instituição. Ok, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Bom, vamos lá. Deixa isso aqui. Bom, um plano de atividade, então, eu vou passar aqui, depois eu posso ir para o sistema, demonstrar para vocês, né? Mas eu tentei detalhar aqui o máximo possível. Tá? Um plano de atividade, um plano de trabalho com atividade de ocorrência. Tá? Como que eu monto, como que eu faço o meu plano de trabalho? Então, vamos à situação nossa. Estamos já inscritos no PGD, a chefia já autorizou, eu tenho que montar o meu plano de trabalho do dia 1/11 a 30/11 para enviar para a minha chefia aceitar. Então, primeiro passo, eu vejo as datas que eu tenho que montar meu plano de trabalho. Segundo passo, verifico se eu tenho férias. Tá? Tenho férias? Sim. Quando? Do dia 3 ao dia 11. Então, eu fiz uma simulaçãozinha aqui. A carga horária correspondente em dias que estarei em férias. Então, os dias que eu estarei em férias, existe uma carga horária que vai impactar de redução do meu plano de trabalho. Tá? O sistema ele espera que eu entregue a 160 horas. Tá? Então, para que eu faça a adequação, eu preciso incluir uma ocorrência com X horas para fazer essa adequação. Quais dias devo considerar para calcular o ajuste do meu plano de trabalho? Então, coloquei dia 3, dia 4, dia 7, dia 8, dia 9, dia 10, dia 11. Tá? 5 e 6, sábado e domingo estão fora. Então, são 7 dias, de segunda a sexta. Aí eu vou fazer o cálculo. Horas diária minha, 8 horas. Quantos dias que impactam as minhas férias no meu plano de trabalho? 7 dias impactam, coincidem com dias que estão planejados, que eu estaria trabalhando. 56 horas é o tempo que eu preciso reajustar o meu plano de trabalho para menos, tá? Para que ele contenha as atividades que eu executei e mais uma atividade de ocorrência referente às minhas férias. Então, lá. O plano de trabalho será criado ou proposto com a seguinte orientação. Vamos lá. Tenho 160 horas, menos 56 horas da ocorrência de férias, que eu fiz o cálculo ali. Eu tenho que montar um plano de trabalho com atividades que contemplem 104 horas. Tá? E devo lançar no plano de atividade de ocorrência, uma ocorrência de férias, né? Totalizando no plano 105 horas. Então, o meu plano de trabalho, ele vai me dizer que eu tenho que executar 160,
Mas na hora de montar o meu plano de trabalho, eu vou montar ele com 105 horas, porque as 104 horas das minhas atividades previstas e 1 hora de uma atividade de ocorrência que é para férias. Lembrando, essa 1 hora eu fiz o cálculo que ela equivale a 56 horas. Na hora que eu for criar a atividade de ocorrência, eu coloquei uma sugestão aqui de como descrever lá na descrição da atividade para auxiliar até a chefia a verificar e você ter o controle das datas ali no CGP pelas atividades. Então, férias de 3/11 a 11/11, totalizando no ajuste do plano de trabalho de 56 horas. Essa é a descrição de sugestão para a descrição da atividade. Tá bom? Então, eu vou montar agora aqui, ó, o meu plano de trabalho. Parei que a tela está... Então, lá. Então, meu plano de trabalho de 1/11 a 31/11, eu tenho 8 horas, é a carga horária que eu cumpro diária, eu estou no teletrabalho integral, o sistema calculou que eu tenho que montar um plano de 160 horas, tá? Prazo de comparecimento é os 3 dias, aqueles informados lá. Vou montar meu plano, inserir uma atividade de ocorrência, tá? De férias, então, de 3/11 a 11/11, totalizando 56 horas, 1 hora no processo. Depois eu incluí as demais atividades que estou planejando, que eu vou executar em novembro, que compõem as 104 horas que eu calculei ali que eu preciso ajustar. Totalizando aqui embaixo, ó, as 105 horas do meu plano de trabalho e saldo em horas 55. Esse é o plano de trabalho que eu vou enviar para a minha chefia para ela fazer o aceite. Ou seja, se eu pegar essas 55 horas que estão sobrando, somar ela ao plano de trabalho ou a atividade de ocorrência, eu vou chegar nos 56 que eu verifiquei que eu preciso que o meu período de férias desconte 56 horas previstas que eu preciso entregar. Tá? Então, eu vou montar o meu plano de trabalho aqui. Alguma dúvida para incluir uma ocorrência de férias? Daniel? Eu não posso colocar já as 56 horas aí nessa ocorrência de férias direto já e fechar 160? Não, porque se colocar aqui, o sistema vai lançar 56 atividades no plano de trabalho na hora de executar ele. Cada atividade ele vai lançar com 1 hora. O sistema ele vai, depois que fizer a execução lá, tu vai dizer, olha, eu levei essa atividade que era prevista 1 hora, ela equivale a 56 e pede um estouro de prazo. Tá? Ou seja, no plano de trabalho vai ficar faltando horas que depois, com o estouro de prazo, vão ser ajustadas para a execução total do plano de trabalho. Se eu incluir que a quantidade dessas férias aqui são 56, na hora que eu der início na execução, automaticamente o sistema vai cadastrar 56 tarefas de 1 hora para mim executar elas, uma por uma. Tá? Ele não consegue mudar a carga horária prevista de uma atividade na hora de pactuar o plano. A carga horária prevista da atividade é aquela que está cadastrada, que foi homologada pela comissão. Ela vem, ela entra ali. Eu consigo dizer assim, ó, eu quero lançar quantas vezes essa atividade no meu plano? 1, 2, 3, 4, 5, 10, quantas eu quiser. Porém, a carga horária dela prevista é aquela que está lá no cadastro de atividades, tá? Que é o que foi aprovado pela comissão. Depois que eu montei meu plano, ele vai dar essa diferença aqui. Então, por isso eu tentei montar aqui, tentando explicar ali. Eu vou pegar... Ficou claro, Daniel? Sim, sim. Tá. Acho que deixa eu ver quem está aqui. Acho que é o Luiz Mário. Não, tem uma dúvida. Por exemplo, agora em novembro eu tiro férias metade de novembro e começo de dezembro. Eu poderia, antes de ser de férias, antecipar meu plano de dezembro ou eu tenho que, dia 1º de dezembro, fazer o plano? Como seria nesse caso aí? Isso, assim, ó plano de trabalho é planejamento. Nada impede, se eu tenho condição, vamos pegar uma situação, eu tenho condição agora de planejar todo o ano que vem com a minha chefia, nada impede de eu enviar o planejamento de mês a mês para ele até dezembro do ano que vem, do que eu vou fazer, do que vai acontecer, tá? Então, em novembro, tu já pode planejar dezembro, janeiro, ou agora mesmo, tu pode planejar
o teu mês de novembro e o teu mês de dezembro. Incluindo, é claro, eu tirei férias lá do dia 28/11, tá? Minhas férias são de 28/11 sei lá, 15 de dezembro, vamos supor uma situação. O impacto delas no meu plano de trabalho de novembro é 3 dias. Então, vai totalizar 24 horas que ele vai descontar no mês de novembro. As demais horas eu vou descontar lá no meu mês de dezembro. Mas eu posso já enviar para minha chefia e aprovar o plano de trabalho de novembro, de dezembro, tá? Conseguir planejar, tu pode enviar, tua chefia pode dar o aceite. Lembrando, plano de trabalho é um planejamento, é uma previsão. Tá, ele é uma previsão. Então, eu estou prevendo, acho que teve uma pergunta nesse sentido. Teve uma interrupção de férias, foi reajustado durante o mês. Eu vou reajustar essa minha tarefa. Na hora de fazer a entrega dela, eu vou dizer, eu tirei férias só no dia 3 ou dia 5. Ela precisa contabilizar 16 horas, não 56. Tá? As outras 40, vai solicitar uma nova inclusão de atividade no teu plano, tu não estava prevendo quando tu criou ele. Então, durante a execução, tu pode alterar o plano. Eu posso prever esse plano aqui, ó, com a minha chefia, chegar no dia 1/11 e a minha chefia diz, não, nós não vamos conseguir, não vai poder nem tirar férias. Eu vou solicitar lá que seja cancelado, que tem que tirar um dia, tá? Aí tu vai fazer a readequação do plano, tá? Eu não foquei na readequação do plano ainda, que eu quero primeiro passar que todo mundo consiga criar seu plano para novembro, já se preocupar lá com a questão do recesso. Aí depois, sim, eu vou entrar no aspecto, nós vamos pegar um plano pronto, eu estou em execução dele, quando ele está em execução, eu consigo alterar. Olha, eu quero que essa atividade aqui, ó, que era prevista de 80, eu vou fazer 2 atividades de 40. Eu faço esse processo de reajuste do meu plano, tá? O raciocínio do ponto facultativo é o mesmo. Eu vou incluir uma atividade de ocorrência, digamos aqui, eu estou prevendo ali, no mês de novembro, ele calculou 2 feriados. Acredito que todos os servidores da Unipampa imaginam que dia 14/11 vai ser ponto facultativo, tá? Então, ou seja, eu vou poder fazer o quê? Começou novembro, dia 1. Aí saiu a portaria do Ministério da Economia lá no dia 10, que dia 14 é ponto facultativo. Então, eu vou pegar no meu plano, vou pedir a exclusão dessa atividade, por exemplo, ali, ó, que está de 8 horas, vou pedir a exclusão dela, tá? E vou pedir a inclusão de uma atividade de ocorrência para registro do ponto facultativo. Ele vai dizer que é 1 hora, depois eu vou lá e coloco que é 8 horas. Pessoal, o conceito esse de que é 1 hora a atividade de ocorrência é para poder atender todos da Unipampa de forma igualitária. Eu não consigo criar uma ocorrência, uma atividade de ocorrência, consigo, mas eu teria que ter uma atividade de ocorrência para o servidor que tem 4 horas, para ele fazer o registro do ponto facultativo, uma porque tem 5, uma porque tem 6, uma porque tem 7 e uma porque tem 8 horas. Com isso, a nossa lista de atividades vai ficar muito grande. Então, a gente adotou a metodologia de que a atividade de ocorrência é 1 hora e na hora de registrar a execução, o servidor multiplica pela sua carga horária diária e quantos dias ele precisou daquela ocorrência. A ocorrência ela só tem a função de ajustar o plano de trabalho. Ele passar de 160, na verdade, tá? O meu aqui vai passar para 104, que foi aquilo que eu calculei. As 56 horas é minhas férias. A chefia vai lá, vai avaliar as férias que foram tiradas, né? Não tem o que a chefia contestar dessa entrega. É o ajuste, tá? O sistema, a forma que o Ministério da Economia orienta é que você trabalhe com essas ocorrências, o ajuste. Eles não têm um cadastro lá onde a gente informa, o servidor está de férias e ele desconsidera no cálculo. Então, eles orientaram essa atividade de ocorrência na página deles lá, que tem, depois eu posso passar o link para vocês ali, que são as orientações de como preencher as ocorrências. Tem uma lista de ocorrências. Se houver interrupção de férias, se ajustaram durante o curso do mês, tá? Essa questão ali, tá, Milena? Se teve interrupção de férias, tu vai repactuar teu plano com a tua chefia. Aquele plano, aquele planejamento de novembro, ele foi alterado. Tu vai lá, vai dizer, essa de férias aqui não vai ser executada assim mais. Eu vou precisar que você cadastre uma nova atividade de 40 horas para mim poder executar, que é o que eu vou fazer. E as minhas férias foram reagendadas. Na entrega das férias, tu vai reescrever lá, ó. As férias foram reajustadas, tirei do dia 3 ao dia 4, né? Totalizando 16 horas. Daí tu registra que essa atividade demorou 16, inclui uma atividade nova de 40 horas. Tá? Feito isso, alguma dúvida? Tá.
Acho que o Evaldo quer fazer uma pergunta. Evaldo, isso, Evaldo, pode ir. Oi, André, pessoal. Uma dúvida sobre a questão da atividade de ocorrência de férias. Assim que eu tenho o plano de trabalho aceito pela chefia, eu já posso ir lá e ajustar ela para as 56 horas ali que faltam, no caso desse teu exemplo aí? Que Não, momento que eu já posso fazer esse ajuste, que eu vou poder fazer Isso. esse ajuste aí? Esse ajuste só pode mexer no teu plano de trabalho previsto quando estiver em execução, tá? Digamos o seguinte, eu planejei férias para janeiro, tô agora, nós estamos em outubro. Planejei com a minha chefia um plano de trabalho para janeiro, a minha chefia aprovou já o meu plano de trabalho, eu incluí lá que eu vou tirar 20 dias de férias, tá? Tá. E enviei, minha chefia aceitou, tá aceito o meu plano de trabalho. Aí, mas eu vou mudar, não vou tirar mais férias em janeiro. O meu plano de trabalho aceito, que está programado no sistema, que eu programei 3 meses para frente, quando entrar em execução lá em janeiro, que eu vou ter que fazer essa correção. A partir do momento que a chefia aceitou, ele entra na fila para entrar para execução. Aí tu só pode mexer nele depois que tu iniciar a execução no primeiro dia do plano de trabalho, tá? Beleza, a minha dúvida era essa mesmo. Então, lá em 1º de novembro, quem tem férias no mês de novembro, seja do dia 13 em diante ou lá no final do mês, no dia que colocar em execução, já vai poder fazer esse ajuste daí, conforme o período que vai ter, né? No caso, as horas que cada um tiver que ajustar. Isso. Eu oriento no sentido assim, ó, de orientação mesmo, no dia 11, nesse meu caso aqui, no dia 12, por exemplo, eu faria o ajuste dessa tarefa aqui. Eu já tirei minhas férias, aí eu vou lançar ela, que eu vou explicar logo abaixo, tá? Aí eu vou lançar elas, olha, do dia 13 ao dia 11 eu estava de férias, ela contabilizou 56 horas, e eu faço esse processo posterior ao dia que terminou minhas férias, ou no último dia do plano, né? Ou posterior ao último dia, quando eu estiver encerrando ele. Mas eu vou chegar nesse detalhe, eu já chego lá. No caso, quem tem férias até o último dia do mês, daí que já vai voltar só lá no 1º de dezembro, aí pode fazer antes também, né? Isso. Vamos supor o seguinte, eu vou tirar férias todo mês de novembro, tá? Todo mês. Eu vou entrar de férias, eu vou tirar os 30 dias, eu não vou trabalhar, eu não vou ter plano, eu não tenho plano de trabalho, eu não preciso cadastrar um plano de trabalho no sistema, porque lá no SysRef, por exemplo, vai estar que eu estou em férias. A atividade de ocorrência, ela só tem a função de ajustar o meu plano de trabalho. Como eu vou estar todo mês de férias, eu não vou ter plano de trabalho no programa de gestão. Automaticamente, eu não preciso ajustar nada, eu posso ficar o mês de novembro sem lançar férias aqui, sem lançar o plano de trabalho. Tá? Tirei janeiro inteiro de férias, por exemplo, tirei janeiro. Eu não preciso ter um plano de trabalho para janeiro, se nem um dia de janeiro eu trabalhei. Tá? Ok. Vamos lá. Eu vou passar. Tem alguém? Acho que não, né? Não. Então, aqui, pessoal. O plano de trabalho atividade. Ao propor esse plano, e a sua chefia que fará a verificação das cargas horárias, efetuará o aceite do plano, ela estando de acordo com o plano, tá? O aceite é o acordo entre chefia e servidor. Então, a chefia vai conferir se as atividades estão corretas e vai dar o aceite dela. Aí, aqui está o detalhe. Após iniciar a execução no mês e após a data de término da ocorrência ou na data final do plano, o servidor registra a atividade, tá, de ocorrência como finalizada e preenche no campo, ó, tempo gasto para realizar a atividade em horas, total verificado no cálculo, 56 horas. Então, na hora de registrar que eu fiz essa atividade de férias, eu vou lá e vou lançar 56. Aqui é mais uma orientação, né? Então, assim, após iniciar a execução no mês e após, então, seria uma orientação, né? A gente poder utilizar as datas, tá? Porque o sistema não vai deixar a gente colocar as datas do sistema. Não há nenhuma restrição quando eu for lá no dia 1º do 11 e dizer que dia 1º do 11, aquela atividade de ocorrência de férias, eu finalizei ela. Não há nenhuma restrição disso. Mas, para registro no sistema, é interessante que o usuário, se ele estava em férias dia 13 ou dia 11, ele coloque na atividade assim, ó. Essa seria a orientação, ó. Atividade de férias concluída do dia 3 ao dia 11, o tempo gasto dela, o tempo que ela deve abater do meu plano, 56, que foi o cálculo que eu fiz, e abaixo coloca uma descrição, ajuste da carga horária correspondente a férias. Tá? É uma descrição, que é como é uma atividade de ocorrência, nós vamos botar a descrição que estamos ajustando a carga horária dela, da entrega, para atender aquela ocorrência, né? Ela é uma ocorrência, ela não tem uma entrega do servidor para o plano de trabalho.
Ela tem um registro dessa atividade para redução da carga horária. Tá? Então, vai dizer lá, é o ajuste para a carga horária correspondente a férias. Então, eu lancei a atividade concluída, lancei o período, dia 3 ao dia 11 ali, tá? E coloquei o tempo 56. O importante aqui no lançamento da atividade de ocorrência de férias, ou qualquer atividade de ocorrência, é o campo tempo gasto para realizar a atividade em horas. Quantas horas o servidor levou, descontou do seu plano para a atividade de ocorrência. Tá? Nesse caso, 56, que é o meu exemplo ali. Feito isso, eu salvei a atividade, ela foi dada como entregue. Porém, ela ainda segue contabilizando que é 1 hora. Então, o próximo passo, ó, após finalizar a tarefa, em todas as atividades de ocorrência, em todas que forem ocorrências, tá? Porque elas vêm previsto 1 hora. Por isso que em todas as ocorrências, ó, o servidor precisa clicar em solicitações e depois em justificar estouro de prazo, para solicitar o aceite da carga horária executada e não a planejada. Então, vou clicar em solicitações lá na minha lista, justificar estouro de prazo. Seleciono a atividade correta de férias que está na lista, porque só vai trazer aquilo que teve estouro de prazo. E informa a justificativa. Eu botei um exemplo aqui, ó. Ajuste da carga horária correta para a atividade de ocorrência. A atividade de ocorrência exige que a gente faça sempre esse estouro de prazo. E depois, em qualquer relatório que a gente precisar verificar se teve estouro de prazo, os estouros de prazo de atividade de ocorrências, a gente sabe, todos sabemos, e na hora de montar esses relatórios, que correspondem ao formato de registro no sistema. Tá? Aí, na tela, que vou clicar no justificar estouro de prazo, está na tela abaixo, vai abrir essa tela aqui, ó. Justificar estouro de prazo. Tem a tarefa que estourou, só aparece as que estouraram, então se eu preenchi 10 tarefas já lá, e nenhuma eu gastei mais tempo do que o planejado, não vai aparecer nenhuma aqui. Quando eu registrei a ocorrência de férias, ou qualquer ocorrência, eu registrei o tempo dela, vai aparecer aqui, ó, 56. Então, eu dou ela por executada, entro lá e coloco um estouro de prazo. E coloco lá, ajuste a carga horária correta para a atividade de ocorrência e envio a solicitação para a minha chefia. Essa é a parte do registro de qualquer ocorrência de um período de férias, de um ponto facultativo, de um atestado médico que foi feito o processo no SEI lá. Tá? Assim, o sistema do PGD, ele trata do plano de trabalho, daquela carga horária especificada pelo servidor. A atividade de ocorrência que são registradas aqui são para adequar o que o sistema espera que a gente registre de atividades à realidade. Então, a atividade de ocorrência ela vai vir aqui, mas ela não tem a função de fazer a validação que o servidor lá enviou os documentos da projeto, não é essa a função. O encaminhamento da licença que ele tirou de saúde, da doação de sangue, do que for, tem um processo já definido lá, que é encaminhado os documentos, o servidor encaminha, assim como fazia com a folha ponto manual. Né? E depois ele usa uma atividade de ocorrência para reduzir, olha, essas 8 horas desse dia aqui eu doei sangue, eu não preciso das minhas entregas entregar mais atividades, porque as 8 horas, elas, em tese, estão justificadas com a atividade de ocorrência, daí diminui a carga horária do plano. Tá? O servidor fez aqui, enviou para a chefia, fechou a parte dele. Como chefia, eu vou ter uma observaçãozinha aqui ainda. Tá enviando a solicitação para aprovação, né? A chefia deve aprovar a justificativa para estouro de prazo, sempre lembrando de verificar o cálculo realizado pelo servidor. Tá? Porque daí, para não teve erro no cálculo ali. Aí, senão, pede para fazer o ajuste. De repente, o servidor se enganou, fez uma conta errada, é bom que a chefia faça a verificação. Por isso, na descrição da atividade, a orientação é colocar a carga horária que tu vai contabilizar para aquele período de férias, que a chefia vai poder olhar no calendário, não, está certo, está errado. E ambos conseguem fazer o sistema funcionar. Lembrando, pessoal, o PGD, ele precisa da participação e da colaboração da chefia e servidor, para que funcione, tanto na comunicação quanto no registro. O sistema CGP, ele só tem a função de atender um dos princípios que está na lei, na normativa lá, que é que tem que ser um sistema informatizado para fazer os registros. As validações, as formas como os usuários vão fazer os registros, ele está a cargo de chefia e servidor. Todo o processo que a gente está fazendo agora são algumas orientações para tentar deixar transparente a todos como registrar, a todos como verificar e que todos consigam criar o seu plano de trabalho para novembro, iniciar algo novo, né, na instituição que está começando. Então, a gente sabe que dúvidas estão surgindo e está tentando alinhar essas orientações de forma que
todos consigam caminhar no mesmo caminho. Aí eu botei uma observação para a chefia. Sempre antes de avaliar uma atividade, quando for lá fazer a avaliação da atividade, verifica se existe alguma solicitação do servidor. Primeiro avalia a solicitação e posterior avalia a atividade. Tá? Vamos supor, o servidor enviou lá a atividade de ocorrência de férias, tem com 1 hora. Se eu for lá e avaliar direto a atividade de férias, ele vai contabilizar 1 hora, porque eu ainda não aprovei o estouro de prazo. Então, eu preciso entrar no estouro de prazo, aprovar o estouro de prazo, depois eu faço a avaliação da atividade. Tá? Se eu já avaliei a atividade, eu aprovo o estouro de prazo, eu volto na atividade e salvo a avaliação de novo para que ele consiga saber, a atividade tem que considerar o estouro de prazo. Ele traz e coloca o valor correto lá para conseguir fechar o plano de trabalho. Tinha uma pergunta aqui que eu vi, um pouquinho que eu vou pegar aqui. Aqui. No caso que as atividades não fechem 160 horas, ficarem menor por ter ocorrência de férias. Isso, ó. Um plano de trabalho é um planejamento, tá? Então, se eu não consigo planejar o mês inteiro, ou no caso, estamos usando ocorrências, ele vai ficar com menos horas devido às ocorrências. Eu consigo enviar para a minha chefia fazer o aceite do meu plano de trabalho com menos horas. Ou uma outra situação, eu tenho aqui meu plano de trabalho para o mês de novembro, mas eu e a minha chefia, a gente está definindo algumas questões ainda, e eu só consigo planejar com a minha chefia a primeira semana. Eu posso enviar um plano de trabalho para a minha chefia aceitar, prevendo somente as horas para a primeira semana. E daí, durante quando eu iniciar a execução de novembro, na primeira semana lá, eu vou readequar ele com as demais atividades. O importante é observar que, na hora de encerrar o plano de trabalho, ele tenha as entregas, né, a quantidade de entregas, o tamanho delas ali da carga horária, correspondente ao previsto lá. Tá? Mas fica a cargo da chefia. Todo o PG dele, ele coloca essa responsabilidade a cargo da chefia, porque a chefia que faz a aprovação ou faz o envio das atividades ao servidor. Então, se a chefia entende que o plano de trabalho do servidor pode ficar com menos horas, é a cargo da chefia essa definição. Tá? Mas eu aprovar um plano de trabalho, eu posso enviar um plano de trabalho com menos horas, sem problema. O que o sistema não permite é eu enviar um plano de trabalho com mais horas. Digamos o seguinte, o sistema está prevendo aqui 160 horas, e eu tentar colocar 3 atividades de 80, embaixo tem o botão enviar para aceite. O sistema não me libera o botão enviar para aceite e bota uma mensagem amarelo. O plano está prevendo mais horas do que o servidor tem para executar, ou seja, está prevendo algo que ele não vai conseguir fazer. Então, você tem que prever algo que o servidor possa executar. Tá? Depois, durante a execução lá, se o servidor quiser incluir atividades adicionais, ele consegue fazer essa inclusão. Não são todos os meses, não são 160 horas, ele conta os dias úteis multiplicado pelas horas, exatamente. Então, ele vai contar quantos dias úteis, descontando os feriados que tem, e depois vai multiplicar pela carga horária de cada servidor. Tá? Cada servidor, o sistema espera um tamanho de entrega, né? E conforme o número de dias úteis que tem. Alguma dúvida aqui? Pessoal, assim, ó, eu montei esse material aqui, assim, para tentar, depois eu vou para o sistema lá, a gente fala no sistema, mas não muda muito do conceito aqui do que a gente está tratando, mas eu posso demonstrar no sistema também. Alguma dúvida? Sim, Daniel? Eu não sei se tu vai falar depois. Tu desse um exemplo aí do plano integral, né? Que eu vou usar 160 horas. Mas quando é parcial, eu vou fazer o plano, os dias úteis vão ser só os que eu estou em teletrabalho, e aí os que eu estou presencial eu desconto, ou como é que vai ser essa conta? Isso. Eu tenho aqui, ó, eu tenho um plano de trabalho pronto ali para atender o que está na nossa portaria lá, tá? A questão da portaria lá, nossa, ela colocou o seguinte na portaria, diz o seguinte, né? Que nos dias presenciais o servidor ele tá dispensado do controle de metas, né? E o controle é pelo registro de frequência, tá? Ou seja, aquela atividade que ele botou que vai fazer no presencial, então tem uma carga horária naquela atividade. Ele tem que ter cumprido essa carga horária lá onde foi feito o registro da frequência. Tá? Que daí, a princípio, eu ainda não eu falei com o Jean da comissão ali, não você tem a informação oficial, se vai ser o SysRef, se não é, porque o
a orientação do Ministério da Economia é que existe um código lá para quem está no parcial que você coloca no XREF, tá? Aí, se a Unipam vai fazer algo diferente, assim, nesse contexto, tem que ser oficializado, né? Então, exatamente como é que esse registro do controle de frequência, que é o que está na nossa portaria. Mas eu tenho um exemplo aqui, eu vou chegar lá, tá, Daniel? Já chego lá. Não sei se é o próximo, deixa eu salvar isso aqui. Tá ok, depois a gente É o fala mais pra parcial. frente. Isso, é o parcial, é agora, tá, Daniel? É agora. Eu separei aqui, tá? É o parcial. Eu até frisei aqui, ó, que é o parcial, que a gente até não tinha nenhum momento abordado essa questão do parcial também lá. Então, destacando de novo lá a nossa portaria interna, ela traz a seguinte redação ali, ó. Com indicação expressa dos dias em que o servidor deve comparecer nas dependências físicas para o cumprimento das atividades previstas no plano de trabalho. Então, lendo a nossa portaria, quer dizer o quê? A atividade tem que estar prevista no plano de trabalho, tá? Aí, sendo avaliada pelas entregas e pelo atingimento de metas dentro dos prazos estabelecidos, quando em teletrabalho, e por controle de frequência nos dias previstos para comparecimento. Então, lendo a nossa portaria, tem a interpretação que eu vou montar meu plano de trabalho, vou dizer que a atividade é presencial, tem X horas, para aquelas X horas eu tenho que ter o registro do controle de frequência que vai ser estabelecido, assim, vai ser oficializado. Tá? Vou aqui. Então, distribuir as suas atividades presenciais e escolher o local de execução presencial. Posterior, distribuir as suas atividades organizando o seu plano de trabalho. As atividades aqui remotas, tá? Vou corrigir aqui o texto já. Organizando o seu plano de trabalho, contemplando as atividades presenciais e remotas. Então, vou lá. Exemplo, para um servidor. Peguei um caso de um servidor com redução aqui, que também já tem nessa questão para deixar demonstrado do colega. Para um servidor com redução de carga horária, tem 6 horas por dia, essa é a única diferença de quem tem redução, é a quantidade por dia que ele considera, ao montar o seu plano de trabalho, sendo 20% o mínimo presencial. Eu peguei essa questão aqui do nosso edital da DETIG, que prevê que o mínimo presencial que o servidor vai, entre chefia e servidor, vai ser 20%. O plano de trabalho de novembro, então, data do plano, 1/11 a 30/11, dias considerados para cálculo, a mesma regra que a gente já viu antes, né? Vai descontar dia 2, dia 15, são 20 dias. A carga horária é 6 horas por dia. Então, o tempo total do plano, ele vai calcular para mim que são 120 horas. O mínimo presencial que eu devo executar para esse plano é 24 horas. Então, nesse caso, como o servidor é 6 horas por dia, equivale a 4 dias no seu planejamento. Tá? Vou seguir aqui. Exemplo, então, a carga horária está lá, o tempo presencial 24. Então, eu vou distribuir 96 horas no remoto e 24 horas no presencial, para me atender meu plano de trabalho. Tá? Na hora que eu for criar o meu plano de trabalho, eu vou fazer essa distribuição aqui, ó. Então, eu vou fazer a distribuição, mesmo processo lá. Vou cadastrar o plano de trabalho, dia 1 ao dia 30. Tá? Vou pegar a atividade, que é remoto, vou pegar a minha carga horária remoto, eu vou fazer a distribuição dela, e eu vou fazer a distribuição da minha carga horária presencial. Nesse caso aqui, o servidor colocou. É uma atividade de 16 horas, tá? E uma atividade de 8 horas. Como tem na nossa portaria, com indicação expressa dos dias em que o servidor deve comparecer nas dependências, qual é a orientação que a gente vai dar no sistema? Que na descrição da tarefa, o servidor já coloca o planejamento de quais dias ele vai ir no presencial, para que fique atendendo a essa redação aqui, ó, com a indicação expressa dos dias. A versão 1.8, não sei se a 1.8 trata disso, né? A gente não conseguiu ainda atualizar. A versão 1.7 não tem onde eu registro que dia eu vou ir presencial. Então, até o presente momento, a orientação que a gente vai dar é que coloca a descrição da atividade e, no fim, coloca execução da atividade de forma presenciais nos dias tal, tal e tal, e escolhe o local de execução presencial. Para quem está executando um plano de trabalho que é presencial, toda vez que for cadastrar um plano de trabalho, o sistema vai perguntar, essa atividade, tu vai executar ela remoto ou presencial? Remoto ou presencial? Por quê? O servidor que está no parcial, ele tem essas duas opções. Todas as atividades que estão no PGD, elas podem ser executadas presencialmente. O que pode ocorrer é
uma atividade estar no PGD e não poder ser executada remotamente. Então, lá na hora que cadastra a atividade, eu digo, ela pode remoto? Sim ou não? Se ela não pode remoto, quem está no remoto não pode executar essa atividade. As demais, eu consigo a mesma atividade dizer que eu vou fazê-la no remoto ou no presencial. Quem tem no seu plano de trabalho e devido à necessidade do seu serviço, no dia, a presencialidade é uma necessidade da sua unidade, no dia que ele vai presencial, ele tem uma atividade lá exclusiva que só pode ir no presencial, que ele vai dizer que está fazendo aquela atividade no plano de trabalho aqui, para chegar na instituição e realizar aquela atividade. Então, ele vai planejar naquela atividade. Se o plano de trabalho não prevê atividade exclusiva do presencial, eu vou distribuir conforme o planejamento com a minha chefia. Tá? Karen? Nós não estamos escutando, Karen. Oi, tá ouvindo? Sim, estou ouvindo. Tá, não, eu peguei o da Elisa aqui para questionar, mas é a Karen. Tá, ok. Uma dúvida. Quando colocam ali na portaria da Unipampa que os dias presenciais são considerados por carga horária e não por atividade, tá? Na hora de lançar, não poderia ser lançado que nem férias, lançar com 1 hora e depois pedir estorno de prazo, em vez de lançar as atividades presenciais? Exatamente, assim, ó. Existe uma atividade de ocorrência que pode ser utilizada para fazer esse registro assim, tá? Porém, tá? O plano de trabalho é a divisão, a unidade lá que vai estabelecer exatamente as regras, tá? É só uma orientação que a gente está formulando aqui em cima do contexto. Quando se tiver a precisão, ó, do registro do presencial é assim, pode utilizar uma atividade de ocorrência e fazer o mesmo procedimento de férias, porque essas horas vão ser descontadas das entregas esperadas pelo servidor, né? Tá, não, justamente porque na portaria Isso. coloca que é por horário, né? Não por, Isso. não por atividade. Exatamente, pode ser utilizado uma atividade de ocorrência. A gente tentou trazer nesse sentido aqui, para não complicar com as atividades de ocorrência, as atividades de quem está no parcial. Mas não há impeditivo de você fazer esse tipo de registro, como foi feito na atividade de ocorrência normal. Isso, se eu não me engano, incluiu uma ocorrência lá. Daqui a pouco a gente vai para o sistema, eu verifico. Que tá. No contexto que a gente leu a nossa portaria, também ficou essa dúvida, né? Porque se o servidor vai estar dispensado de entrega, não tem por que ele lançar 2, 3, 4, 5 atividades presenciais, e sim justamente. uma carga horária correspondente que vai estar no SysRef. Ele vai fazer 40 horas para estar registrado no SysRef, não, no controle de frequência, né? Aí pode ser feito, tá? Tá, obrigada. Foi. Deixa eu ver se tem alguma pergunta ali. Não, acho que deu, né? No chat não, André. Não, obrigado. Então é o seguinte, a gente colocou aqui, a colega questionou ali, pode ser utilizado uma atividade de ocorrência, assim que a gente for ao programa lá, eu mostro que a pessoa criou uma atividade de ocorrência, pode ser utilizado ela, que é uma da Unipampa, que é genérica, então atenderia também esse contexto, tá? Porque se tu tiver dispensado das entregas do plano de trabalho, então pode ser essa atividade de ocorrência ou pode fazer a distribuição desta forma. O importante é que se registre no plano de trabalho, daí nesse caso sim, os dias previstos do presencial, tá? Para atender aquela redação da nossa portaria lá. Tá? Então, visando atender o que está na portaria, a gente pegou o parcial e tentou encontrar como registrar algumas informações. Feito isso, então a sugestão da descrição da atividade, né, que vai ser feito no presencial, que pode ser uma de ocorrência ou as atividades normais da instituição, conforme a unidade quiser fazer esse registro. Descrição da atividade, tal, e daí, no fim, acrescentar uma redação similar a essa, não precisa ser exatamente esse texto, né, ó, com a previsão de execução presenciais nos dias tal, e tal, para que fique atendendo
a esse disposto aqui, né? Porque essa indicação expressa dos dias que o servidor deve comparecer nas dependências. Então, na hora de eu montar o planejamento, eu já alinho com a minha chefia. Ó, os dias presenciais que eu vou são esses. Esse é o planejamento. Se lá no dia 1 de novembro acordar com a chefia algo diferente, que tem que ir um outro dia, aí é o acordo. O PGD ele se baseia todo ele entre chefia e servidor. Tá? O registro ali é planejamento. Na execução, a gente pode mudar o planejamento. Sempre no interesse da administração, né? No interesse da instituição, de acordo com chefia e servidor, era o interesse da administração. Sim, Daniel? Mas pensando nesse exemplo que a Karen usou, não contraria o que está dito aí, porque aí me parece que diz que com indicação expressa dos dias em que eu vou trabalhar, cumprindo as atividades previstas no plano, quer dizer que eu tenho que prever no plano qual a atividade que eu vou fazer presencial e indicar o dia que eu vou fazer presencial. Se eu botar lá só uma ocorrência, aí eu não estou cumprindo a atividade, né? Aí vai ser uma ocorrência. Será que não fica estranho? Vamos ver. Isso, eu vou dar uma lida nova aqui, tá, Daniel? Vamos ver. Isso, Daniel. Acredito que sim, Daniel. Acredito que realmente a atividade de ocorrência lá a gente vai estar descumprindo a parte final, né? Que é a parte que eu nem selecionei, né? Ó, o cumprimento das atividades previstas no plano de trabalho. Só que daí essa atividade não vai ter avaliação por entrega, né? A avaliação é por ponto. Eu acredito, então, que o modelo que está aqui seja mais adequado, tá, Karen? A gente atender o registro lá. Mas eu acho que o ponto não é a avaliação, André. A avaliação é outra coisa. Ali, eu acho que lá só diz que quando eu for trabalhar, eu vou ter que ter um controle de frequência. Mas não está dizendo que eu vou avaliar a entrega pela frequência. Tanto que a frequência não avalia nada, né? Porque só diz que eu cheguei e saí. Nem diz o que eu fiz. Isso. É que assim, ó, no entendimento que a gente fez foi assim, ó, sendo avaliado pelas entregas e pelo atingimento de metas dentro dos prazos estabelecidos quando em teletrabalho e por controle de frequência nos dias previstos para comparecimento, né? No entendimento que foi feito aqui, que eu sou avaliado por metas quando em teletrabalho e quando eu vou presencial é pelo controle de frequência. Eu não sei se a gente está fazendo uma interpretação equivocada da redação, tá? É uma questão de avaliação. Eu acho até que essa redação está meio equivocada mesmo, né? Isso, também. A frequência não avalia nada, vamos combinar, né? Frequência só registra entrada e saída, nada mais. Exatamente, senhor Daniel. A gente, segundo a orientação, né, que a gente tem lá, por exemplo, deixa eu pegar aqui, ó, foi a primeira que eu coloquei lá, ó, nós temos a orientação da nota técnica do Ministério da Economia, que não há necessidade de participante do programa de gestão na modalidade de trabalho parcial bater o ponto nos dias de trabalho dependentes do órgão entidade, né? Basicamente, aquele controle de frequência é algo de bater o ponto ou registrar o ponto, né? A nota do Ministério da Economia de orientação que não há necessidade, tá? Não está dizendo que não pode ser batido o ponto, né? Mas, no contexto esse, a redação dessa parte aqui, ela ficou assim, ó, ela nos deixou com essa dúvida, tá? A gente precisaria desse esclarecimento. Então, a gente tentou montar um plano de trabalho para quem está no parcial, porém, a questão da avaliação, lendo a portaria aqui, para a chefia avaliá-la, para mim fica ambíguo, né? Eu entendo o teu conceito ali, vai avaliar as metas e mais o ponto, se a pessoa bater o ponto para atender aquela carga horária, né? E vai seguir. Mas também tem essa interpretação que eu vou ler ali, que tá se retirando da avaliação de metas de quem está, os dias que estão indo presencial. Está criando um modelo híbrido. Não é nem o parcial, mas seria um híbrido. Sim, Daniel? Pois é, eu concordo contigo. E assim, ó, eu vejo que o controle da frequência de quando eu entrei e saí seria útil para mim comprovar que eu atingi a meta daqueles 20%, a 40% que eu tenho que estar efetivo, né? Ou seja, é uma segurança que eu demonstro que eu cumpri. Agora, a avaliação de atividades e metas, aí eu entendo que não poderia ser casado. Aí a avaliação vai ser realmente, eu entendo que poderia ser lá dentro do programa mesmo, né? Isso, continuaria lá. Seria a avaliação normal da atividade aqui, que está prevista, só que presencial. Porque, assim, ó, nas orientações do Ministério da Economia
e que eu participei das lives de implantação e de dúvidas do sistema, é batido muito nesse ponto. Não há diferença entre uma atividade que o servidor executa remoto ou presencial, não há diferença da entrega que ele tem que entregar e não há diferença do tipo de atividade. Senão, não é a mesma atividade, são atividades distintas. Quando é a mesma atividade que eu posso executar ela remota ou presencial, é a mesma atividade. Tanto que eles colocaram já assim nas lives assim que essa questão do tempo de uma atividade presencial ser diferente de uma remoto, que estão trabalhando para mudar essa regra. Porque não há essa distinção, é a mesma atividade. Se é uma atividade que tem um aspecto do que é do remoto diferente, é uma atividade diferente. Não é a mesma atividade que eu executei em locais diferentes. Que eu poderia, por exemplo, executar uma atividade no meu setor aqui, para a Unipampa, estando no prédio da TIC em Alegrete, e estando no prédio em Bagé, estar sentado numa mesa em Bagé e fazer a mesma atividade. Então, eu executei a mesma atividade em 2 locais da instituição distintos, tá? E era a mesma atividade. Então, essa parte teria que ver, assim, exatamente. Concordo contigo nisso aí. Isso foi assim, ó, essa parte principalmente que eu passei agora foi o que eu vi e que eu participei das lives, né? E daí concordo também com essa não há diferenciação se é a mesma atividade. Se tem alguma coisa diferente, aí sim, são atividades distintas. A gente montou isso aqui para o parcial, porque assim, ó, sempre no treinamento a gente abordou, pegou um servidor integral e mostrou cadastra aqui, cadastra ali. Então, a gente tentou montar um modelo aqui. Aí a colega sugeriu a questão de ocorrência, mas lendo o texto lá, tá, Daniel? A ocorrência não vai atender aquela questão lá do cumprimento das atividades, né, previstas. Só teria que ver essa questão da avaliação, como que fica a avaliação, se a avaliação de quem está no presencial segue no PGD, que eu entendo que quem está no PGD está no PGD, tá? E é essa questão que teria que ser definida, né, entre gestão e... Acredito que a avaliação siga no PGD, André. Não, perfeito. O servidor aderiu ao PGD, ele está no PGD, né? Somente a chefia faz o controle se também, além da entrega, se teve o registro da frequência conforme definido ali pela Sim, o que está aberto é somente o registro da frequência, né? Que aí, tipo, talvez a gestão defina aí como vai ser feito, né? Mas a avaliação das atividades é PGD, né? Tá, então perfeito. É que foi no sentido de atender a questão lá, mas não fechou. Então, ser esse conceito aqui, desse modelo, para quem está no parcial. Tá, pessoal? Vai montar. Lembrando, eu posso montar um plano de trabalho com menos horas do que o previsto no meu mês. Se eu não consigo planejar todo ele, ou se tem... Eu consigo enviar para minha chefia fazer o aceite lá, para que eu comece a execução. Durante a execução lá, minha chefia vai destinar as tarefas lá em acordo comigo. Lembrando que está na nossa portaria lá que vai ter o acordo de horário de comunicação entre chefia e servidor, né? Está na nossa portaria também. Então, pessoal, isso aqui seria o exemplo para o parcial. Daniel, vou questionar diretamente agora, Daniel. Quanto ao parcial, mais ou menos alinhou ali a questão das dúvidas, que a gente não tinha até nem exibido nada do parcial. Isso é que eu não cadastrei nem plano, eu não sabia que podia colocar nesse modo aí presencial ou remoto ali. Aí resolve. Só aparece isso aqui, Daniel, para quem está na modalidade parcial, tá? Quem está na integral, esse campo não aparece na tela. Nem nessa coluna, nem no... Quem está na modalidade parcial, ele tem a opção de escolher. Quem está no remoto, ele já coloca diretamente que é remoto, né? Tá bom? Ok, obrigado. Bom, esse aqui, então, pessoal, então a gente viu lá, lançou uma atividade de ocorrência, como vai proceder, como criar um plano de trabalho para quem está no parcial. A gente vai preparar, junto com a comissão, eu estou vendo que a gente preparar um material detalhado para o pessoal poder verificar lá de como fazer esses registros, tá? Pessoal, vai esse aqui. Eu tenho mais uma aqui, ó. E aí vai então um plano de atividade, de ocorrência, de recesso e um feriado, né? Um ponto facultativo. É um feriado, então ponto facultativo. Tá? Então, assim, ó, vamos supor, a gente sabe que em dezembro, tá? Em dezembro a gente tem o recesso, tá? E tem em Alegrete, por exemplo, tem um feriado.
Na verdade, é um feriado aqui, não era ponto facultativo, era feriado. Tem um feriado. Só que o feriado de Alegrete é municipal. Então, ele não está no PGD, porque não impacta todos os servidores que participam do PGD. Ele é um feriado municipal. Tá? Então, ao propor um plano de trabalho, podemos proceder da seguinte maneira. Eu vou propor um de dezembro, tá? De 1 de dezembro a 31 de dezembro. Recesso hipotético, aqui eu estou fazendo uma simulação, que o recesso é de 26 a 30 de dezembro, totaliza 40 horas. Eu não tenho informação de quando é o recesso nosso de final de ano e como que vai proceder. Estou simulando aqui já para dar informação, para quem quiser, depois que tiver informação, também já está mais ciente da questão do recesso. Tá? O plano de trabalho será criado ou proposto seguindo a seguinte orientação. Considerando que Alegrete, que tem um feriado municipal no dia 8 de dezembro, tá? Então, meu plano de trabalho de dezembro, 176 horas, que foi uma questão que tinham perguntado acima. Ele contabilizou os dias úteis lá e 176 horas. Menos 8 horas de uma ocorrência de feriado municipal. Então, vou ter que lançar uma ocorrência para feriado para descontar essas horas do feriado municipal da minha entrega. Vou ter que descontar aqui as 40 horas para o recesso que eu vou fazer. Então, a total de atividade do plano que eu vou fazer deve somar 128. Eu não fiz errado ali. Acho que tá certo, né? Tá certo. 176, tá? 128, ok? Então, eu estou prevendo, vou pôr a atividade de ocorrência para o recesso. Eu poderia montar o plano de dezembro sem recesso, esperar lá no dia 15, 17 de dezembro que sai e pedir o ajuste do meu plano com a minha chefia para incluir. Mas eu já estou prevendo, vai ter o recesso e eu vou deixar uma atividade de recesso já prevendo também um planejamento que vai ser essa semana inteira. Então, eu estou criando um planejamento ainda com algumas questões aqui hipotéticas, tá? Então, deve ser lançado no plano 2 atividades de ocorrência, recesso e feriado, totalizando no plano 130 horas, porque eu preciso lançar 128 horas das minhas atividades e 2 atividades de ocorrência. Cada atividade de ocorrência tem 1 hora. Uma sugestão para o texto de ocorrência do recesso. Recesso de final de ano, de 26 a 30, totalizando o ajuste do plano de trabalho de 40 horas. A descrição da atividade, toda ela que está aqui, é sugestão, como preencher, para que a chefia possa ver e facilite ela de entender. Carla? Oi, minha dúvida é a seguinte, só colocando o recesso, como que vai ficar a compensação desse recesso? Isso. Porque depois ele não permite colocar horas a mais nos outros planos. Já chegamos lá, mas funciona assim. Quando o plano está em execução, tu pode adicionar atividades a mais. Tu não pode planejar um plano com atividades a mais. Eu não posso planejar que eu vou pagar em janeiro, por exemplo. Mas quando eu estiver executando em janeiro, eu posso incluir a atividade lá, uma atividade de ocorrência que eu estou pagando 2 horas do recesso, 5 horas do recesso. Daí meu plano envelhecer 160, vai somar 165. Tá? Na execução, tu consegue incluir a atividade. Pede para a tua chefia incluir a atividade de ocorrência para pagar horas do recesso lá em janeiro, ou agora em novembro, digamos que saiu a portaria lá, já posso começar a pagar o recesso. Aí tu pode fazer o registro ali para fazer o controle. Sugestão do texto, depois eu mostro no sistema, tá? Então, vou aqui, eu vou lançar uma atividade de ocorrência para feriado, escrevi feriado municipal Alegrete, 8 de dezembro, uma atividade de ocorrência para recesso final de ano, 40 horas, e escrevi aqui as demais atividades. Então, deu 130, faltaram 46 horas. Então, 130 que nós tínhamos verificado ali, que teria que montar o meu plano prevendo 130 horas. Ó. Está montado aqui o meu plano, ó, e daí ele escreve embaixo, assim, ó, o plano prevê menos horas de atividades que o tempo total disponível. Mas eu sei que, olhando aqui no meu plano, que essas horas vão ser ajustadas ali em cima. Tá bom? Feito isso, montei meu plano, incluí as 2 atividades de ocorrência, 3 necessárias, que eu já consigo planejar, que vão existir naquele período lá. Tá? Eu planejo um plano, depois eu executo ele. Também, quando eu executo, eu posso fazer os ajustes. Tá? Então, ao propor o plano à chefia, que fará a verificação, tá, da carga horária, efetuará o aceite, estando de acordo, então a chefia dá o aceite lá.
Após iniciar a execução no mês e após a data de término da ocorrência ou na data final do plano, o servidor registra a atividade de ocorrência como finalizada e preenche no campo. Total verificado no cálculo inicial, né? Então, tempo gasto para realizar a atividade. Numa tu vai preencher 40, na outra vai preencher 8 horas. Então, vou preencher minhas duas atividades e vou solicitar 2 ajustes de estouro de prazo, um para cada atividade. Quando eu for preencher, eu vou colocar lá, ó, atividade concluída de 26 a 30 de dezembro, tempo gasto 40 horas, ajuste correspondente ao recesso 5 dias. Escrevi a descrição da entrega ali para informar o que foi feito. Você me exige essa descrição. Após eu preencher as duas atividades, ou após cada uma delas, eu faço aquele procedimento, eu vou em solicitações, justificar estouro de prazo, tá? Insiro o texto, ajuste a carga horária correta para a atividade de ocorrência, porque a minha chefia sabe que toda atividade de ocorrência vai ter um estouro de prazo para fazer o ajuste para a minha carga horária. Tá? Daí eu vou lá, na tela, escolho a atividade de ocorrência de 40 horas, marco e envio a solicitação para a minha chefia. Depois a minha chefia vai lá e faz o aceite e automaticamente o meu plano de trabalho, que estava aqui proposto, faltando 46 horas, vai completar, homologado pela minha chefia, 176 horas. Então, aqui eu incluí, nesse aqui, registrar que eu vou fazer o recesso em dezembro, então eu vou pôr uma atividade de ocorrência, e eu incluí também, tá, a questão de um feriado municipal, de um ponto facultativo ali que surgiu como que eu registro a ocorrência no planejamento. Lembrando, a gente criou o plano de novembro, daí lá pelo dia 10, estamos no teletrabalho ali no PGD, veio a portaria do recesso do dia 14. Eu vou fazer, ponto facultativo, quer dizer, eu vou fazer o ponto facultativo? Sim. Então, eu vou lá e posso incluir uma atividade de ocorrência e reajusto o meu plano trocando alguma atividade, pedindo exclusão de uma atividade, incluindo outra. Tá? Em tese, como eu já tenho previsto no meu planejamento que é muito certo, muito provável que vai ter esse ponto facultativo, quando eu propor a minha chefia, eu já posso propor o meu plano com menos essas 8 horas, para que depois eu só faça a inclusão da atividade de ocorrência. Aí cabe o acordo entre servidor e chefia. Eu já posso propor para a minha chefia, estou prevendo que vai ter. Se não tiver o ponto facultativo, depois eu removo essa atividade de ocorrência aqui de ponto facultativo. A montagem do plano, ela tem que adequar a capacidade de entrega do servidor com os dias, né, a capacidade do tempo do período que ele vai poder executar. Se esse tempo vai mudar, ele pode prever. Pode mudar esse dia que eu já vou prever. Se não acontecer esse ponto facultativo, eu vou excluir essa atividade de ocorrência, eu vou voltar e vou incluir uma atividade depois. Essa tratativa é entre servidor e chefia, tá? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Bom, então vou para o CGP aqui. Vou pegar o de produção lá. Vou entrar no de produção para ver um detalhe para vocês lá. Que é essa questão do... Eu acho que a atividade não está no ambiente de teste. Deixa eu só confirmar. Aqui, ó. Atividade 98, quando eu for compensar, tá? Eu escrevi nela. Ó, então, atividade 90, atividade de ajuste de carga horária ou compensação, tá? Essa atividade que vai incluir de ocorrência para compensação. Na 56ª plantão de dúvidas do Ministério da Economia, né? Eu participei com essa dúvida com eles, que foi agora no dia 13/10, e questionei esse ponto aqui para compensação, como registrar e como teria que ter uma atividade de ocorrência nova para isso, como que ficaria. Aí a orientação é essa, que cria uma atividade de ocorrência e o servidor faça o registro nessa atividade de ocorrência, indicando qual é a atividade que ele executou. Porque a atividade de ocorrência é uma genérica, ele vai descrever na entrega que ele executou tal atividade que está no seu plano para fazer a compensação, executou parte de tal atividade, escrevendo a entrega, né, basicamente. Mas daí eu participei e daí eu escrevi aqui, tá gravado lá nesse plantão de dúvidas do Ministério da Economia, de instalação do sistema SUSEP, que daí eu questionei
o Henrique do Ministério da Economia sobre essa atividade aqui. Aí a orientação dele foi exatamente essa, que você utiliza uma atividade exclusiva para compensação, até para que você saiba depois as horas que foram compensadas, o que não foi compensado, estar esse registro ali. Ok? Então, vou voltar. Acho que eu não sei se eu criei no deteste, que eu vou ver agora aqui. Pegar o servidor... Acho que é o 3, deixa eu ver. Vou pegar o coordenador para chegar aqui. O meu não dá, precisa de um coordenador. Deixa eu ver se tem a 98 aqui. Tá. Tá ajuste de carga horária. Já foi usado. Tá com uma ajuste de carga horária. Deixa eu ver só se ela tá na unidade aqui. O computer ela está aqui. 98, ajuste de carga horária. Já está aqui. Beleza. Então, eu vou sair. Eu vou entrar lá no coordenador 3, no servidor 3. Então, estou no servidor 3. Então, vamos lá. Eu vou planejar para esse servidor aqui, tá? Só no sistema ali para ver se... Então, já foram aceitos no PGD, já se inscreveram, já estão aceitos. Tem que planejar já o plano de trabalho do mês de novembro. Então, vou cadastrar plano de trabalho. Tá? Vou entrar aqui. Eu sou servidor, não sou chefia, vai ter só meu nome aqui. A chefia vê toda a lista dos servidores da sua unidade. Ele já vai dizer aqui qual a modalidade aqui que eu estou nesse programa aqui. Vou informar a data aqui, ó, de 1 de novembro a 30 de novembro, e dou um avançar. Já salvou. Ele vai atualizar os dados aqui, vai listar as informações, ó. Então, usuário servidor 3, que isso aqui é um exemplo da base, ele já colocou aqui, ó, qual é o período que eu vou criar meu plano de trabalho, de 1 do 11 a 30 do 11, qual é a carga horária que ele considerou para mim, 8 horas por dia, então se eu trabalho as 40 horas por semana, se é o meu, e não tem redução, nada está correto. Se tem algo divergente, daí o pessoal tem que entrar em contato, né, para a gente fazer a verificação do porquê que não está sincronizando corretamente. Tempo de total do plano, 160 horas, tempo de comparecimento que está lá na regra, os 3 dias. Então, eu vou cadastrar atividade. Vou lá, escolho a atividade aqui, ó. Vamos escolher, são 160. Essa de 80. Se eu incluir 2 repetições aqui, na hora que eu pôr esse plano de trabalho em execução, o sistema vai pegar essa atividade aqui e vai duplicar ela no meu plano de trabalho. Então, se eu pegar uma atividade de ocorrência, aconteceu essa questão aqui, e o servidor precisava que a contabilizasse 56 horas, ele já incluiu aqui. Na hora que ele iniciou a execução, ele não iniciou, né? Mas se ele for iniciar a execução, o quadro de atividades dele vai ter 56 atividades de 1 hora previsto para férias. Tá? Então, o sistema vai criar 56 repetições dessa atividade. Então, sempre as atividades de ocorrência aqui, incluir 1 do período. Tá? Na quantidade de repetição, para que não multiplique lá. Aí faz aquele processo e faz o estorno de prazo. Então, eu vou incluir aqui, ó, uma de 80, tá? Então, atendimento chamado tá. Salvei. Então, fiz o planejamento, que eu vou fazer 80 horas de atendimento aqui.
Ó, então 80, já calculou 80, restam 80. Aí eu vou incluir uma atividade de ocorrência de férias de 5 dias, vamos pegar aqui, novembro, tá, talvez o exemplo que estava lá, 10, não, 11 não, deixa eu ver o calendário, de 7 a 11, não, de 7 a 11, total, 5 dias, fica melhor. Então, férias de 7 a 11, totalizando junto no plano de trabalho de... Aí, vou incluir aqui, já vou seguir colocando lá a sugestão para simplificar essa... Ó, cadastrei a atividade. Ó, ele já colocou lá 1 hora para minha atividade, só que ela vai contabilizar 40, então já tem 39 aqui que estão já incluídas nessa aqui. Ou seja, tem que sobrar um saldo de 39 aqui. E eu vou cadastrar uma atividade aqui de 40 horas. Escrevi as atividades, planejei o que vai ser feito, o que vai ser entregue, o que a minha chefe espera que eu faça nesse período. Meu plano de trabalho está pronto, montado, com a minha atividade de ocorrência lá para o mês de novembro. Eu envio para aceite, depois a minha chefia faz o aceite. Ok? Até aqui tudo certo? Para que eu consiga pôr esse plano em execução, eu vou mudar a data dele aqui, tá? Eu vou botar aqui ele é de hoje, senão eu não consigo executar ele hoje, só o mês que vem. Então, ele é de hoje, dia 19. Só vai ele assim. Ó, ele já atualizou as horas, porque eu peguei um plano que começa no dia 19, vai até o dia 30 do 11, mas abstrai esse detalhe, vamos supor que estamos lá no mês 11, tá? Então, eu vou lá e vou enviar para aceite. Aceite o texto padrão, dou aceite e confirmo. Ó, e o plano prevê menos horas do que o total disponível lá. Feito esse processo, tá? Eu vou entrar agora no coordenador. Vou dar o aceite desse plano lá. Então, veio, papel da chefia, ela vai conferir que tem atividade de ocorrência, de férias, que vai atualizar 40, ou seja, lançou uma aqui, estava a diferença dos 39 lá, vou fazer o aceite. Pronto. Aí vou dar aqui. Vou botar na área do servidor, você só dá o aceite no plano lá, tá pronto. O servidor, ó. Plano, dia 19 ao dia 31. Aí tem que dar iniciar a execução. Então, depois, lá no dia 1, vocês vão ter que entrar no CGP, pegar o plano que estão aceitos e vão marcar iniciar a execução. Vai colocar o plano de trabalho em execução. Nesse momento, as atividades estão aqui. Se eu tivesse incluído alguma atividade lá para 2, 3 repetições, ele utilizaria esse momento aqui, cadastraria a atividade 2, 3 vezes aqui, ou 50 vezes a atividade de férias, se eu tivesse cometido algum equívoco com esse lançamento aqui. Tá? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou andamento. Então, aqui, ó. Vamos lá. Na página inicial, o servidor logou,
é outro dia, já deu a execução. O plano de trabalho dele está aqui embaixo, tá? E também tem por esse caminho aqui, ó. Vai clicar no menu, é meu trabalho, plano em execução, tá? É nesse lapisinho aqui que a gente edita a atividade para descrever dela os detalhes, ou pelo quadro Kanban, tá? Eu posso pegar aqui, arrastar no quadro Kanban, eu coloco a atividade em execução e ele salva o horário que eu arrastei no quadro Kanban. Tá? Então já está ali, já começou às 15h17 e vamos lá. Eu vou aqui, eu vou editar. Ela está em execução. Eu vou dizer que eu concluí. Então, ó, eu consigo dizer que eu comecei essa atividade ontem? Não, porque o meu plano de trabalho começa hoje. O meu plano de trabalho começa hoje, automaticamente eu só posso começar as atividades desse plano com a data a partir de hoje. Quem vai vou dar concluída. Data fim. Concluir as atividades aqui de férias. Vamos supor que eu fui lá no primeiro dia, acho que o colega tinha questionado ali, e vou botar que a de férias foi concluída. Quando que eu posso supor que ela foi concluída? Amanhã, lá no dia 11, não vai conseguir. O sistema vai dizer assim, ó, só posso concluir uma atividade até a data de hoje. Então, eu colocaria aqui. Então, o registro ficaria dessa forma, ó. No dia 19, registrou para a atividade de férias, né, que está ali, às 40 horas. Não há nenhum impeditivo que tu não possa colocar aqui na data de hoje, fazer esse registro da atividade de ocorrência no primeiro dia do teu plano lá, já fazer o ajuste das ocorrências. O ideal é que tu espere as tuas férias terminarem, ocorreu a ocorrência, porque se tiver uma interrupção de férias, tu já não lançou, já não apareceu para tua chefia avaliar, e sim, tu fez o processo quando voltou e as tuas férias já estavam lançadas. Descrição da entrega, então, férias. A minha atividade foi concluída, 40 horas, salvo. Então, ó, tempo que eu levei nela, 40 horas, tempo planejado, 1 hora. Próximo passo é solicitações, justificar estouro de prazo. Ele já aparece lá para minha atividade, aí eu registro lá, ajuste da carga horária para o período de férias. Essa é a parte que registra no servidor e envia a solicitação para aprovação da sua chefia. Então, faz o envio, vai para a sua chefia fazer o aceite, a atividade já está finalizada, já dei ela por concluída, a minha chefia já pode avaliar ela, tá? Segundo o que está na portaria, a partir do dia 30/11, a minha chefia tem 40 dias para avaliar minhas atividades, a partir do dia 30/11, mas nada impede de eu ir terminando, a minha chefia, quando passar lá, ela verificar as atividades, já ir realizando a avaliação e a finalização. A chefia tem que avaliar esse de férias aqui, tá? E vai fazer a avaliação lá para que contabilize o tempo homologado. Todas as atividades que a chefia avalia são atividades homologadas, tá? Então, quando a chefia faz o processo de dar a nota lá para a atividade, ele vai homologar. Na nossa portaria, se instituiu uma nota 6 para avaliação mínima. O sistema do Ministério da Economia, esse aqui, trabalha com nota 5. Tá? Então, ele vai considerar homologado com nota 5. Porém, as chefias têm que verificar para atender o que está na nossa portaria lá, que é a nota 6. Se a nota for menor do que for 5, por exemplo, a chefia, para não homologar, vai ter que pôr nota 4. Tá? Porque a nossa portaria está exigindo nota 6 para homologar. Se for dar nota 5 para alguém, e essa pessoa, pela nossa portaria, ficaria não homologada essas horas, ok? A chefia vai ter que dar nota 4 na avaliação. Aí justifica lá que deu nota 4 para poder fazer o processo de não homologação. Tá? Feito isso aqui, ó, estou no meu plano, terminou o mês lá, terminei as atividades, executei todas elas, ou registrei o que tinha que registrar, eu vou encerrar o meu plano de trabalho. Vou tentar encerrar aqui para vocês só verificarem o que acontece. Vou confirmar. Ó, eu não posso encerrar um plano de trabalho que tem atividades previstas. Tá? Ou seja, só quem pode encerrar o meu plano com atividades previstas é minha chefia. A chefia tem essa autonomia de encerrar meu plano de trabalho.
Quando eu encerro o plano de trabalho aqui, o sistema considera a menor data para encerramento. Ou é essa data aqui a menor, ou é a data atual. Quer dizer o quê? Se eu encerrar o meu plano de trabalho agora, ele vai trocar essa data aqui para 19/10, porque eu encerrei hoje, automaticamente eu não posso dizer que eu encerrei hoje um plano que eu encerrei no dia 30. Ele faz essa tratativa. Tá? Se eu encerrei lá no dia 1, dia 2 de dezembro, ele vai considerar que a menor data é a data que estava planejada no meu plano e faz o encerramento. Tudo certo até aqui? Aí, eu vou entrar nos detalhes agora aqui. Eu preciso fazer a troca do ponto facultativo que vai ter no dia 14. Então, como é que eu vou fazer esse ajuste no meu plano? Ele já está em execução, eu já estou no mês de novembro, tá? Estou no mês de novembro executando, e eu preciso fazer esse ajuste. Então, eu vou ir em solicitações, excluir atividade. Aí eu vou escolher aquelas que eu não concluí, que é essa média aqui, para ajuste do plano de trabalho devido ao ponto facultativo 14 de 11 de 2022. Então, saiu a portaria, eu vou ter que readequar o meu plano de trabalho. Envio a solicitação para minha chefia. Observe que está aqui a solicitação de exclusão. Posso olhar ali de qual atividade foi. Tá? Não preciso pedir de novo a mesma solicitação de exclusão. O sistema permite até várias vezes aqui. O Ministério da Economia está trabalhando nessa melhoria. Então, pedir a exclusão, está aqui, está para a chefia fazer o aceite. Vou fazer o que agora? A inclusão das atividades que eu preciso. Então, a atividade de ocorrência. Cadê aqui o ponto facultativo? Aqui, ó. Atividade de ocorrência 7. Tá programada. Ponto facultativo de crédito 11. Envio para a minha chefia fazer o aceite. O plano de trabalho, sempre lembrem, ele é bilateral. O servidor e chefia, um tem que fazer a alteração e o outro tem que aceitar. Bom, então eu tirei 40 horas e incluí 8. Eu preciso ainda incluir mais 32. Então, vou cadastrar a atividade. Vou pegar lá a minha de 16. Ali. Atividade nova. Escrevi aqui a atividade. Está programada. Envia a solicitação. Cadastro a atividade. A outra atividade 16. Atividade nova. Então, estou repactuando o meu plano de trabalho. Então, eu pedi a exclusão de uma atividade de 40, tá? A exclusão de uma atividade de 40 e a inclusão de 3 atividades. Uma de ocorrência e 2 de 16 horas para me repactuar meu plano e não mexer na carga horária dele. Tudo bem, o servidor fez aqui, suas atividades continuam aqui. Tá? Essa aqui que ele pediu a exclusão, ele não deve colocar ela, nem finalizar ela, né? Não vai mexer nela, pediu para a chefia fazer o processo lá. Vou entrar como chefia. Entrei como chefia. À direita tem um quadro aqui, ó, solicitações pendentes. Aí ele já me avisou aqui, ó. O servidor tal tem todas as solicitações que estão aqui, né? Pediu um prazo de atividade ultrapassado, então ele pediu um estouro de prazo, ele pediu para excluir uma atividade, pediu uma nova atividade, uma nova atividade, uma nova atividade. Eu vou clicar ali. Vai vir para cá. Então, vou estar aqui. Atividades dele. O andamento que ele está fazendo. Tá? Cuidem aqui as chefias, né? Não vão encerrar o plano de trabalho do servidor enquanto ele não concluir, então não cliquem ali, né? Solicitações. Aqui estão as solicitações. Ó. Prazo de atividade ultrapassado. Vou clicar nela. Ó. Unipampa, férias, situação da atividade está concluída. Tempo planejado 1 hora, vai passar para 40.
Ajustar automaticamente o prazo. O que é isso aqui? Isso aqui quer dizer o seguinte: se eu teve um estouro de prazo de 39 horas e eu marcar para ajustar o prazo, o sistema vai mover a data final do plano do meu servidor X dias para frente para comportar essa atividade que ele fez. Eu estou pedindo para ajustar o prazo do meu plano de trabalho, que não é o que a gente precisa. Em nenhuma atividade de ocorrência vai se trabalhar com esse ajustar automaticamente o prazo. Você não vai mexer na data final do plano de trabalho do servidor. Tá? Daí eu vou lá, está aprovado, aprovo. Resposta, aprovado. Excluir atividade, vou lá, chefia, ó, observação para ajuste do plano de trabalho devido ao ponto facultativo, descrição. Aprovado. Então, ó, tá pedindo para excluir essa aqui por conta desse processo aí, ó. Então, eu vou aprovar. Então, vai remover aquela atividade do plano de trabalho do servidor. Então, se eu olhar as atividades, ó, já removeu. Tá só a de férias e a de 80 horas. Continuem solicitações, né? Tem 3 solicitações ainda não resolvidas, ó. Vou lá. Aprovado. Está incluindo uma atividade nova. Mesmo processo, tá? Ó, atividade de ocorrência. O sistema quer saber se ele tem que mexer no prazo do plano de trabalho do servidor. Eu passei mais atividade para ele dentro do mesmo plano de trabalho. Como a ideia é trabalhar com o plano de trabalho fechado no mês, né, referente a um mês, não sei, ou trimestre, ou período, a gente provavelmente não vai trabalhar com essa alteração de prazo aqui, que vai mexer 1, 2 dias para frente, o plano 3, 4 dias, conforme for a necessidade. Tá? Então, vou adicionar uma atividade nova, não marco essa opção aqui, aprovo. Vou na outra. Aprovado. Não aprovei aquela ali ainda, vou lá em atividades. Ó, ele já listou aqui a atividade nova que eu aprovei para o servidor, já listou aqui a opção dele registrar o ponto facultativo. Tá? Vou de novo, ainda existe uma solicitação, vou lá, vou dar aprovar. Posso rejeitar também, que daí o sistema não cadastra a atividade ou não faz a operação de exclusão. Feito esse processo, tá? Então, eu fiz, cadastrei a atividade, usamos excluir, usamos justificar estouro de prazo. Alterar prazo aqui é quando eu quero mexer no a data fim do meu plano de trabalho, tá? Princípio, se eu precisar mexer na data fim do meu plano de trabalho, eu posso solicitar aqui que seja feita o ajuste dessa data fim por aqui. Aí minha chefia faz o aceite ou o servidor faz o aceite. Tá? Digamos que, por algum momento, eu autorizei, moveu, ajustar o prazo lá, eu preciso corrigir isso. Eu vou ter que pedir um ajuste da data fim do plano de trabalho para poder fazer a readequação. Feito esse processo aqui, ó, no andamento. Então, tempo planejado 114 horas, tempo despendido que o servidor levou 40, que foi o que eu já executei, tá? Tempo homologado, 0. Então, eu sou chefia. A chefia, você vai lá fazer a avaliação. Se ela der 5, o sistema considera como aprovado, como eu contei lá. No nosso caso, na nossa portaria, instituiu que é o 6. Tá? Então, a gente tem que tomar só esse detalhezinho da aplicação, que vou dar aqui 10, que é férias, né? Férias, necessário. Vou salvar. Automaticamente, ó, tempo homologado, que ele homologou para minha tarefa, 40. Se eu não tivesse pedido estouro de prazo, ele estaria homologando esse 1 aqui. Ele só vai homologar o tempo registrado aqui quando a gente pedir estouro de prazo. Vamos supor, essa atividade está 80. O servidor foi lá e registrou que ele fez ela em 10. A chefia vai vir aqui, vai avaliar. Não há estouro de prazo, não tem como a pessoa pedir estouro de prazo para uma atividade que levou menos tempo do que o planejado. Vai avaliar, vai dar nota e vai contabilizar quanto? 80, planejado. Eu só consigo contabilizar o tempo despendido quando ele ultrapassar a carga horária prevista. Aí a pessoa tem que pedir estouro de prazo, eu aprovo estouro de prazo,
depois eu faço a avaliação e contabilizo aquela outra carga horária. Feito isso, o tempo que a tua chefia homologou no teu plano, planejou um tempo, né? Aqui o meu ficou por conta das datas. Mas vai planejar um tempo, na hora que finalizar todo o plano de trabalho lá, o plano de trabalho vai estar com X horas a mais aqui, porque a chefia está considerando o tempo com o estouro de prazo. Eu entrei nessa parte aqui, pessoal, da chefia, para demonstrar para vocês porque que é importante o estouro de prazo lá, para não ficar errado esse aspecto aqui, contabilizar 1 hora aqui. Sem o estouro de prazo, contabilizaria 1 hora. Então, sempre que fizer uma ocorrência, lança lá o estouro de prazo, para que contabilize o tempo registrado na tarefa. Chefia fez a avaliação, no final do plano, faz o encerramento. E aqui no histórico, né, só tem os detalhes do plano de trabalho. Quando for botar em rascunho, enviado para aceite, em execução, quando for finalizado. E aqui ele lança no calendáriozinho ali a distribuição da execução das atividades. Descontando o dia de feriado. Então ele vai distribuindo. Alguma dúvida? Eu posso pegar aqui. Tem algumas dúvidas ainda no chat ali. Tem ali? Tá, eu vou olhar ali agora, que eu não olhei para ali. Lá em cima, ali. Tá, ajustar o plano, tá? Enquanto ele está executando, pode ajustar ele. Tem uma pergunta para cima. A edição do plano de trabalho mensalmente no sistema conta como uma atividade? A execução, registro, utilização do CGP, tá? Ela já deve contabilizar na tua previsão das tuas atividades. Tipo, eu tenho que fazer uma atividade de 40 horas. O tempo dessa atividade já está previsto que em algum momento eu vou ter que parar para me parar e alimentar o CGP para responder essa atividade. Que eu vou ter que parar e fazer o lançamento, fazer esse relatório. Ele já está contabilizado o tempo de execução. Não tem que lançar uma atividade para usar o CGP. Não sei se foi essa a dúvida que o Marcelo colocou ali. Mas o tempo de utilização do sistema já está previsto na demanda. Ele faz parte, tá? Ele compõe a tua entrega. É tu registrar a entrega no sistema, tu registrar a entrega nas todas as ferramentas que são necessárias. Eles compõem a tua entrega. Não ficou claro, Marcelo? Chama aí, pode colocar ali. A questão da Lara ali, né? Após encerrado o cadastro de atividades, se a abertura seria possível incluir uma eventual atividade que não foi prevista no edital. Bom, vê bem, né? Essas atividades que estão no edital são as que são lançadas no sistema lá, e quando o servidor adere, ele está aceitando as condições ali, certo? Então, assim, a mudança, para se mudar essas atividades, assim, a ComPGD, ela está preparando um processo para isso, certo? Em breve a gente vai divulgar como é que vai ser feito, porque não dá para deixar com que se fique alterando a atividade a todo momento, né? Porque, inclusive, se tem ali a modalidade, inclusive, da atividade, né? Que é a presencial, remota, etc., né? Inclusive cargas horárias. Então, se tudo já foi pactuado, não tem como ficar mudando a atividade toda hora. Mas a gente, claro, entende, né? Houveram editais que o pessoal se equivocou, ou alguns, inclusive, erraram ali, né? Né, ao compor o seu quadro de atividades. Também, ao longo do tempo, pode haver mudanças, porque se entendeu que aquela atividade ficou com a carga errada, etc, etc. Então, a ComPGD está preparando um processo para se fazer essa alteração de atividades, tá? Mas, assim, ó, lembrando, isso aí não deve ser a regra, deve ser a exceção, né? Certo? E só um ponto, né? As atividades de ocorrência, tá? Eles são comuns a toda a Unipampa, tá? Eles são orientações do Ministério da Economia para fazer o ajuste do plano, aquelas atividades de ocorrência ali, tirando a atividade de recesso que eles fizeram nessa última live ali, que eu teria que incluir lá, tá? Que até registrei a live ali, que ficou a informação deles, tá? Como orientação. A atividade de ocorrência não incluiu para a unidade, né? Pode fazer a inclusão da atividade de ocorrência, porque ela é comum para ajustar o plano. Ela não vai influenciar na execução das atividades do servidor. O servidor usa aquela ocorrência só para diminuir aquela carga horária que o sistema está esperando que ele entregue e não fique faltando hora nos planos, tá? Mas as atividades de setor, de divisão,
elas passam pela avaliação da comissão lá, e como o Jean colocou ali, estão definindo o fluxo, né, do que e como que pode ser alterado, né, as atividades para dar também segurança a todos, né, que não é qualquer um que vai entrar lá e vai fazer uma edição de uma atividade e vai dizer, agora tem que fazer isso aqui nesse formato, tá? Acho que é nesse sentido que eu entendi a comunicação com o Jean ali. Não sei se tem alguma ali, tá? Estou tentando ver lá. Após encerrado cada atividade e abertura para decidir, é possível. Tá, isso aqui foi. Tá, a Ana ali, essa atividade de ajuste, quem cadastra no CGP. A atividade de ajuste, essas de ocorrência, elas estão no CGP e cada unidade, tá, precisa vincular a sua divisão. Elas estão aqui, ó. Quando as chefias, no caso, tá? Eu vou entrar essa aqui é a parte das chefias. Chefias vão entrar atividades da unidade. E pegar aqui vou pegar aqui a minha unidade. Tá, que eu estou em teste, deixa eu ver. Aqui, ó. A minha unidade, ela configura quais atividades que a minha unidade pode executar. As atividades de ocorrência, daí vai incluir aqui, elas não têm a função de interferir na execução dos servidores, tem a função de ajustar, tá, e dar o equilíbrio do lançamento conforme a carga horária prevista no sistema. Então, fazer aquele ajuste. Elas estão previstas a nível de Unipampa, tá? Segue a orientação do Ministério da Economia, da numeração delas, exatamente. Nas atividades tem a descrição, tem a página do Ministério da Economia, deixa eu consigo mostrar aqui para vocês. Essa aqui, ó. Então, aqui, ó, registro de atividades ocorrentes durante a execução do plano de trabalho. Então, nós seguimos essas atividades aqui, tá? Tá todo detalhado aqui na página deles, quando que usa, e elas são para ajuste. Então, se alguma unidade não incluiu lá ou no seu programa, depois faz o ajuste dela ali, e a sua unidade vai poder utilizar lá na execução do plano. Seu servidor vai poder montar utilizando, que são ocorrências, elas não interferem na execução das atividades. Tá bom? Essa live é para o trabalho, home office parcial e tudo. Tá, já respondeu ali, né? Isso, é para o PGD nas modalidades que nós estamos para executar, tá? Bom, feito isso, o que eu ia mostrar agora? O último ponto aqui, já quase 4 horas, tá? Eu vou logar como só para... Até por causa da questão que a gente tratou dos colegas que estão em parcial. Aqui na introdução, aí não tem aquele usuário mesmo. Se não me engano, é esse aqui que está no parcial. Vamos ver. Então, estou num programa, né? Ó, estou num exemplo de um programa, estou na base de teste, tá? Então, vou lá, vou cadastrar um plano para mim. Sou o servidor 4. De hoje até final do mês, vou completar esse mês aqui. Ó, ele já identificou que eu estou no parcial, tá? Que acho que é uma questão do Daniel, que ele colocou ali, como que funcionaria. Vou cadastrar a atividade, ó. Então, eu vou escolher a atividade de chefia de... Aqui, ó. Essa aqui. 40 horas que eu vou fazer. Ele me pergunta aqui o local de execução, para quem está no parcial. A pessoa diz, essa é uma atividade que eu vou fazer remoto, ou é uma atividade que eu vou fazer presencial. Vai colocar aqui, e depois na descrição ele vai usar aquela questão lá que a gente elencou lá, que para atender o registro da nossa... Acho que está aberto aqui. Plano de trabalho, de ocorrência... Não, para atender esse aqui, ó. Para atender esse ponto aqui, com indicação expressa dos dias, né? A gente orienta, a orientação é que se registre nesse sentido, com a informação, né, na tarefa daí,
Então, vou lá descrever a minha tarefa só como exemplo aqui. Então, vou lá, ó. Descrição da tarefa com previsão de execução presencial nos dias, ó, atendendo aquela redação da nossa portaria lá, e digo que aqui é na modalidade presencial. Tá? E a tarefa, distribuindo as minhas horas, atendendo também ao meu edital, a porcentagem de tempo presencial do meu edital, né? Acredito eu que a maioria é percentual mínimo, né? Então, se o servidor vai mais dias, ele vai indicar mais dias ali do que ele está acordando com a sua chefia, que vai ser os dias que ele vai presencial e os dias que ele vai executar as atividades presencialmente. Tá? Pessoal, alguma dúvida aqui? Eu não sei se o Evaldo tinha questionado lá no começo, se depois passou a dúvida quando eu passei pela tela, não lembro nem qual era a dúvida mais, mas... Ou se alguém tem alguma dúvida, tá, pessoal? Não, da minha parte, fechou, né? Aberto a vocês. Mais alguma questão, pessoal? Bom, se não temos mais questões, então a ComPGD agradece novamente a aula do André, né? Essa ajuda, esse trabalho imenso que ele está fazendo na implantação e no entendimento do sistema, certo? A ComPGD também responde os questionamentos via e-mail, qualquer questão sobre o plano de atividade, a tabela de atividade, editais, vocês podem mandar para o e-mail da comissão, que a gente, dentro do possível, a gente responde, certo? Também, se tiverem dúvidas muito específicas, também podem entrar em contato direto com a gente, não tem problema, certo? Agradecemos a participação de todos, estou encerrando a gravação.